Assim que, falando desse tópico que nós estamos falando de família importa, eu gostaria de trazer um refresh para você, para a tua mente, do que a gente falou semana passada. Semana passada nós começamos a falar da importância da família. Dissemos que a família é uma instituição de Deus. Começamos a olhar, tendo o exemplo de Jesus, quando ele diz assim, que durante o Antigo Testamento, Moisés, ele diz, Moisés deu a vocês o divórcio. Ou seja, Jesus está falando de algo que rompe a estrutura familiar. Mas então, o que eu quero que você preste atenção é na referência que Jesus faz. Ele diz assim, mas não foi assim no princípio. Ou seja, ele faz uma referência dizendo, a estrutura de família que vocês estão vivendo agora, não é o plano original do Senhor. Nunca foi. Então, quando ele faz essa referência, nós tivemos que voltar lá, em Gênesis, e começar a entender essa instituição familiar. Entender o que o Senhor quer. Eu lembrei a vocês que se vocês quisessem trazer um livro ou algo para estar tomando notas, e encorajei também a ninguém estar perdendo as sessões, porque cada final de semana nós vamos estar falando de um tópico diferente. Logo à noite, em Northglenn, nós comentamos algo a respeito... Aqui também nós falamos a respeito da ordem. Vocês lembram disso? Que existia uma ordem familiar, uma estrutura. Quem lembra? Quem estava aqui domingo passado? Ok, 3 pessoas lembram. Glória a Deus por isso. A gente falou a respeito daquela ordem que primeiro vem Deus, acima de todas as coisas, acima da nossa família. E quando falamos Deus, não falamos de igreja, falamos Deus, pessoa Deus. Logo, nós dissemos que vem a família. Usando o exemplo da carta a Timóteo, onde ele disse, Paulo diz a Timóteo, aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que um incrédulo. Depois nós falamos que a terceira importância, que entra nessa terceira categoria, é a provisão para a família e também os estudos para aqueles que estudam, ou seja, o trabalho. E em quarto lugar, vem a igreja, que ela entra na mesma categoria de ócio. Os passeios que nós damos, mas a igreja vem em quarto lugar. Entendendo essa ordem, é algo importante para a gente começar a priorizar as coisas dentro da nossa casa, da nossa família. Por quê? Ainda que venha uma ordem descendente, nós devemos de entender que ao romper uma dessas escalas, dessas prioridades, nós rompemos com o primeiro mandamento. Porque Deus está acima de todas essas coisas. Logo quando nós chegamos à noite, você que perdeu, que não estava ali em Northglenn, nós falamos a respeito de mandamentos familiares. E começamos a olhar muitos deles, que o Senhor direciona ao esposo, o Senhor direciona à esposa, e o Senhor também direciona aos filhos. Onde a palavra do Senhor diz assim para os pais, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Mas também ao mesmo tempo, ele fala para as esposas serem submissas aos seus maridos. Eu perguntei lá e pergunto hoje aqui, vocês lembram? Eu sei que faz tempo, vocês lembram quando nós falamos a respeito das mulheres serem submissas aos maridos? Quem aqui lembra? Eu sei que faz tempo. Faz bastante tempo que nós falamos isso. Quando nós falamos disso, eu coloquei bastante atenção nesse versículo, onde Paulo fala a respeito de ser submisso. Podemos voltar a falar isso novamente, mas se acaso você tiver dúvidas agora mesmo, pode me procurar depois do culto. Eu vou te explicar o que a palavra do Senhor fala, o significado, o que Paulo estava querendo dizer naquele momento. E para aquilo nós tivemos que ir lá em Gênesis e olhar o que Deus estava falando a respeito de a mulher ser uma auxiliadora. Eu lembro que isso foi ano passado que a gente falou. Então, a gente pode voltar a falar, mas ali em Northglenn nós fizemos uma pequena referência a respeito disso, do que era a mulher ser submissa ao marido, e também falamos do cuidado do marido que deve ter com a esposa. É um mandamento do Senhor isso. Também falamos a respeito dos filhos honrarem os seus pais, serem obedientes aos seus pais. Comentamos quão importante é sermos obedientes, nós como filhos. Também falamos a respeito dos pais darem exemplo aos seus filhos. E nesta manhã, hoje aqui, nós vamos falar a respeito de fé e família, essa relação. A família, ela ocupa um lugar de importância.
para Deus e também deveria tomar um lugar de importância para nós. Por que ela ocupa esse lugar de importância? Porque Deus precisa de nós? Não. Hoje nós vamos aprender que é importante para Deus, porque a família, ela não começou na terra. A família, ela começou no céu. Vamos ler novamente 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém tiver a coragem de me trazer uma garrafa d'água assim, nossa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. A palavra diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Existem algumas outras versões que falam renegou a fé. Paulo, quando ele começa a falar para Timóteo a respeito disso, ele está nos dando um exemplo do que uma das prioridades, que é cuidar da família. Eu gostaria que você colocasse uma coisa na tua mente hoje. Todo relacionamento vertical é horizontal, ok? Todo relacionamento horizontal, ele afeta o nosso relacionamento vertical com Deus. Mas principalmente o relacionamento entre esposo, esposa, filhos, família. O que é família? Se eu pedisse para alguém aqui definir para mim o que é família, o que você definiria como família? Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 28 anos de idade, me fizeram essa pergunta e a minha resposta foi errada. Quando me perguntaram o que era família, eu disse: família é meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Hoje, eu usei esse exemplo e falei meu sogro, minha sogra, porque eu considero eles como meus segundos pais. Eu tenho um respeito, eu honro eles por isso. A pessoa me corrigiu e falou assim: família é você, tua esposa e teus filhos. Os demais são parentes. Começamos a entender isso, vamos começar a colocar isso. Família somos nós, esposo, esposa e filhos. Se você não tem filhos ainda, é você e a tua esposa, vocês são a família. Então, tendo isso em conta, Paulo fala a Timóteo: se você, aquele que não cuida da sua família, então, se ele está fazendo essa referência, é porque existia um problema. Eu gostaria que esposos e esposas prestassem atenção no que nós vamos falar hoje. Livro de Malaquias, capítulo 2 e versículo 13. Nós vamos começar a ver que as nossas orações, elas podem ser impedidas se nós não estamos bem com a nossa esposa ou a nossa esposa conosco. Livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 13 ao 14, diz assim: e ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Versículo 14: e dizeis: por quê? A resposta: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes infiel, sendo com ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O que nós acabamos de ver aqui, irmão? Lá no Antigo Testamento, um Deus que ele não muda, nós sabemos disso, o Senhor nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, mas agora ele começa a falar assim: vocês vêm até o meu altar, presta atenção que ele diz, vocês cobrem o altar com lágrimas, ou seja, esse povo não está orando pouco, eles já estão orando mais do que nós. Eles estão cobrindo o altar com lágrimas, com choros e com prantos e gemidos. Mas ele diz assim: eu não recebo a oferta de vocês. Aí o povo pergunta: mas por que, Senhor, que o Senhor não recebe? Ele diz: por quê? Porque vocês não têm sido fiel às vossas esposas. Nós começamos a ver isso lá no Antigo Testamento.
Mas agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, no livro de Pedro, capítulo 3, lá 1 Pedro 3, versículo 7, nós vamos ver assim: igualmente vós, maridos. Ele faz uma referência antes para as mulheres, e logo ele diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo também herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, eu sempre gosto de dizer que no Novo Testamento, na Bíblia em geral, o Senhor, a gente coloca as coisas como o máximo, certo? Usando um pequeno exemplo, nós sempre dizemos assim: o dízimo são 10%, como se esse fosse o máximo que nós deveríamos de dar ao Senhor. Na verdade, em tudo que o Senhor faz na Bíblia, Ele coloca o mínimo, é a partir daqui. Nós olhamos no Antigo Testamento o Senhor estabelecendo as leis, e quando nós vemos para o Novo Testamento, quando nós vemos a mudança da lei, quando ela começa a mudar, o que fica, o que vem, nós já estudamos isso algumas quartas-feiras, o que vem, o que fica, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele eleva o estándar, mas quando Ele eleva o estándar, Ele não eleva dizendo: esse é o máximo que vocês podem fazer. Ele eleva o estándar dizendo: agora o mínimo de vocês subiu. Eu espero mais de vocês. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça. O mesmo acontece aqui. No Antigo Testamento, ele faz uma referência dizendo assim: vocês foram infiéis a vossas esposas, pois agora por culpa disso eu não escuto a oração de vocês. No Novo Testamento agora, Pedro está sendo usado pelo Espírito Santo e está dizendo assim: ei, essa esposa de vocês, que vocês vivem com ela, não basta com não ser fiel para que não escute a oração de vocês. Ele eleva ele dizendo assim: vocês têm que dar honra a essa mulher, vocês têm que tratar ela como um vaso mais frágil, porque o Senhor criou a mulher dessa forma. Nós homens devemos de ter essa compreensão de que Deus colocou essa mulher como um vaso mais frágil, mas porque ela é mais frágil, não significa que essa mulher é inferior a nós. Nós somos iguais em todas as coisas. Mas a palavra do Senhor fala a respeito que ela tem que ser submissa. Volta a falar. Fala comigo depois do culto que eu te explico a respeito dessa submissão. O que o Senhor está querendo falar a respeito de ser submissa? Ser submissa não é ser inferior. Eu vou usar o exemplo que usei lá em Northglen semana passada a respeito de submissão, talvez isso te ajude. Para as mães, ok? Não é porque eu estou usando referência para as mães que os pais não podem entender. Presta atenção. O que você, mãe, exige do teu filho? O que você quer dele? Por que nós ensinamos os nossos filhos? Alguém? Alguma mãe na sala? Obediência. Nós buscamos obediência. O que é obediência? A obediência não é nada mais e nada menos do que submissão. O fato de você exigir obediência do teu filho, ele faz isso inferior a você? Não. Verdade? Pelo contrário, você daria a tua vida por aquela criança. O fato dessa criança, você exigir submissão dele, obediência, não significa que ele é menos que você. Da mesma forma que quando você se submete a um marido, que depois nós vamos chegar nessa parte, sabe o que está fazendo, porque submissão, a palavra submissão significa estar debaixo, missão, de uma missão. Nós olhamos o original no grego, o significado dessa palavra. Se uma pessoa está debaixo de uma missão, quem está na liderança, quem está na frente, deve de saber para onde está indo. Então, marido, saiba para onde você está indo, saiba o que você está fazendo, para que essa pessoa que está do teu lado seja submissa a você. Eu posso te garantir que se você como homem tomar essa posição dentro da tua casa, não é de ser o chefe da casa, não, quem manda sou eu. Tem aquela brincadeira que diz, lá em casa, a minha esposa só fala comigo de joelho, sai debaixo da cama, seu frouxo. Não é assim? Não, nós não estamos falando desse tipo de relacionamento. Nós estamos falando de um relacionamento saudável, onde o homem, ele sabe o que ele deve de fazer, ele entende a postura dele, como um sacerdote dentro da casa, para poder cuidar da vida espiritual, sabendo que prover para casa não significa simplesmente trazer o dinheiro. Prover para casa vai muito mais além do que simplesmente trazer a provisão, trazer alimento e trazer esse tipo de coisa.
prover para casa, nós temos que, se você não tem filhos, cuidar dessa pessoa que está ao teu lado como um vaso mais frágil. Irmãos, não adianta você quebrar o pau com a tua esposa, não adianta você discutir com ela, e você pensar que depois você vai lá, oh Deus santo e maravilhoso, Deus poderoso Pai, Deus vai te escutar. Deus não vai te escutar. É interessante isso. Olha a importância que Deus dá para você, mulher. Olha a importância que Deus dá para o casamento. Nós olhamos na Escritura, Deus constantemente dizendo assim: clama a mim e eu te responderei. Clama a mim e eu te responderei. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. O Senhor falando uma e outra vez para nós estarmos buscando ao Senhor. Mas agora, o único momento onde Deus diz assim, ó, os meus ouvidos vão estar tapados, eu não vou escutar, é se vocês não estiverem em comunhão, em acordo. Se Deus está falando isso na sua palavra, vocês não acham que isso é importante? Começar a cuidar dessa pessoa que nós temos ao nosso lado como um vaso mais frágil. Eu deveria ter começado a pregação por isso, mas eu vou fazer referência agora. Eu gostaria que todos nós, olhássemos para essa palavra com a mente aberta. Faz o seguinte, deixa de lado todos os teus paradigmas, todos os seus dogmas, as tuas crenças, aquilo que você aprendeu, deixa de lado por um momento. Eu não estou falando para você jogar fora os teus valores, não. Deixa de lado e abre a tua mente para escutar o que nós estamos falando hoje. Eu não estou entrando dentro da tua casa para mudar a tua forma de ser. Eu estou trazendo para você o que a palavra do Senhor diz a respeito de estrutura familiar. Depois, quando você for sair, você pode pegar tudo aquilo que você trouxe junto, dogmas, paradigmas, crenças, e aí você decide o que você faz com a informação que você tem e com aquilo que eu estou dando, e com aquilo que você trouxe. Eu não quero te convencer de nada, quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Mas se você vem aqui agora, fechado, dizendo assim, não, isso está totalmente errado. Eu sei o que é ser um marido, eu sei o que é ser um pai. Provavelmente, se você faz isso, você não vai estar escutando e não vai aprender. Deixa o Senhor trabalhar. Por muito pai perfeito que você seja, por mais espetacular mãe que você seja, nós sempre temos margem de melhora. Tratar as nossas esposas como um vaso mais frágil. Dar honra. Irmãos, uma vez eu tive uma discussão com uma pessoa, e literalmente foi uma discussão. Eu estava dando uma aula lá em Málaga. Eu estou dando essa aula a respeito de teologia e nós entramos nesse assunto. Aquele homem, ele era a figura personificada de machismo. Porque quando eu comecei a dar a aula, quando nós chegamos nessa parte a respeito da estrutura familiar, a respeito do que é a postura da mulher, ele se indignou totalmente. Ele falou assim, isso aí está totalmente errado, isso aí é antibíblico. Eu falei, mas como que é antibíblico? Não tem como, olha porque o Senhor a palavra do Senhor está nos dizendo. Ele não aceitava, ele falou assim, na minha casa, a minha mulher, ela fica debaixo do meu sapato. Eu falei, misericórdia. Eu falei, que relacionamento é esse? Aonde você encontra na palavra do Senhor algo dessa forma? Alguém pode me dizer que uma mulher está debaixo do sapato é dar honra? Não. A palavra do Senhor fala muito claro. A palavra do Senhor, se nós não precisamos nem disso, mas se nós vamos lá no começo, igual nós falamos semana passada, que o Senhor disse assim, Adão fala, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. O Senhor constitui os dois o quê? Uma só carne. Quando você está tentando colocar essa pessoa debaixo do sapato, você está colocando você também lá, porque vocês dois perante Deus estão iguais. Aí ele diz assim, mas só que tenha cuidado, porque essa pessoa, ela também é herdeira da graça. Ou seja, não faça nada para que chegue ao ponto dessa pessoa perder a salvação dela. Tenha cuidado. Ele está falando aqui a respeito de quê? A respeito de sacerdócio, da postura que nós homens devemos de ter. Eu gosto de dizer uma coisa quando eu falo para casais. Talvez, você homem, seja a única pessoa no mundo, em todo esse mundo, em todo esse universo,
que o Senhor criou, que está orando pela tua esposa. Já parou para pensar nisso? Talvez você seja a única pessoa que ora pela tua esposa. Aí agora você acabou de lembrar assim, mas eu não estou orando com tanta frequência. Eu falei, esse é o ponto. E talvez a única pessoa que tem orado por você é a tua esposa. E eu quase que posso garantir que elas oram mais do que nós. Então tenha isso em conta, essa responsabilidade. Ele diz assim, elas são co-herdeiras da graça. Aí ele finaliza dizendo, tenham cuidado disso, para que as orações de vocês não sejam interrompidas. Entender, irmãos, como eu falei no começo, que todo relacionamento horizontal afeta o nosso relacionamento vertical, e eu tenho que correr. A palavra do Senhor diz lá em Malaquias 4:6, ele diz assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira, para que eu não venha, o Senhor, e fira a terra com maldição. A maneira como que nós tratamos uns aos outros vai refletir a forma como que nós relacionamos com Deus. Eu não sei se eu falei aqui ou em Northglen, já estou assim. A forma como que eu me relacionava com meu pai era uma pessoa muito rígida. Uma pessoa que não era, ou era preto ou era branco. E qualquer coisa, o pau pegava. Se eu fazia algo de errado, que eu fazia, eu dava razão, o pau pegava. Não estou aqui reclamando nem nada disso. Deus usou a vida do meu pai para fazer o tipo de pessoa que eu sou, para formar o meu caráter. Eu dei muita razão para ele também perder os papéis dele. Mas o que acontece, irmãos? À medida que eu fui crescendo, entrou numa situação seguinte. Eu olhava para Deus como um homem brabo, um senhor velho, porque claro, meu pai era mais velho que eu, então da mesma forma que eu via o meu pai, eu via Deus. A diferença é que meu pai não tinha barba, eu olhava a Deus com uma barba grande, branca, a imagem que eu tinha de Deus na minha cabeça, e eu pensava assim, esse homem, esse Deus, é aquele tipo de pessoa que qualquer coisa que eu fizer errado, ele vai me castigar. Pecado, castigo. Simples assim. Até que eu cresci um pouco mais, e quando comecei a estudar a palavra do Senhor, eu descobri que não é assim que funciona. Deus não trabalha dessa forma. Nós sofremos a consequência de um pecado, mas não é Deus que está nos castigando porque você fez isso de errado. Não. Ontem até a gente conversava com a Carol a respeito do que nós passamos lá em Fort Collins. Uma das palavras que a gente falou. Porque nós estávamos falando a respeito de Jesus, quando Pedro está andando sobre as águas, Pedro afunda. Jesus não chega, não para na frente de Jesus, na frente de Pedro e diz, Pedro, como Pedro, que você duvidou? Por que você duvidou, Pedro? E começa a dar uma lição de fé em Pedro. E Pedro afundando, me ajuda, Senhor. Não. Jesus chega, pega ele pela mão, traz, uma vez que ele está salvo nos braços do Pai, nos braços de Jesus, então Jesus pergunta para ele, por que você duvidou, Pedro? E nós falamos a respeito disso, de ter esse cuidado com os nossos filhos. Porque quando eles fazem algo errado, a primeira coisa que nós chegamos, um sermão na criança. A criança não está escutando nada, porque ele acabou de fazer errado. Mas agora, se nós recebemos eles nos nossos braços, damos aquele conforto, acalmamos eles, e agora vamos dar um ensinamento para ele. Vamos começar a usar os exemplos de Jesus. Agora, ele diz assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Olha como é importante esse relacionamento. Eu lembro que quando a Larissa nasceu, então tudo para nós era novo. Se já com o terceiro ainda continua sendo novo, porque cada um vem diferente, imagina com o primeiro. Não vem manual, descobri que não vem manual para a gente educar, não é? Não vem nada. Aí, quantos aqui passaram por essa situação? Tu está viajando, já sabe por onde vai os tiros. Você está viajando, e aí começa atrás do carro assim, falta muito. Já chegamos. E agora? O Davi, ele chega a fazer as 3 consecutivas, juntas. Falta muito, já chegamos, e agora? Assim, tá. Não dá nem tempo de você responder a primeira. Agora, como que você pega e vai explicar para essa criança que... uma questão de tempo. Como que você pega as suas filhas, Carol, e vai tentar explicar para elas tempo? Essa criança...
Ela não tem a menor noção do Cronos, ela não tem noção do que é um segundo, ela não tem noção de nada. Eu lembro que a minha esposa começou com isso. Um dia ela foi tentar explicar algo para a Larissa, que a Larissa era pequenininha, a respeito de tempo, e me chamou a atenção porque a Pâmela começou a usar os desenhinhos que ela via. Ela falou: olha, sabe aquele desenho assim, assim, aquele episódio? Ah, sei. Então, falta mais ou menos metade do episódio daquele. Ou, por exemplo, você lembra, sabe o teu recreio no colégio? Sei. Então, falta um recreio daquele para a gente chegar. Coisas assim. E começou a me chamar a atenção. Eu falei: uau, uma linguagem simples, que a criança entende. Ok, mais ou menos o que dura o meu recreio, ou aquele desenho que eu vejo, é o que falta para mim fazer isso. Quanto tempo falta? Sempre quando vem quanto tempo falta, a Pâmela geralmente usa isso, falando a respeito desse tempo. Ontem lá no parque, onde nós estávamos, o Aaron estava com a... Eu não sei qual das duas, eu sempre me confundo. Ela foi andar no... Como é que é o nome daquelas barras? Monkey Bars. Ela foi no Monkey Bars. Ele pulou rápido, pegou ela por debaixo, segurou, e ela foi. E eu daqui só olhando. Ela, Chegou do outro lado dela. Tipo assim, uau. Não tem a menor ideia que ela só conseguiu fazer aquilo porque o pai dela estava segurando ela por debaixo e levando ela. Porque sem aquilo, ela não conseguia trocar a mão de uma barra para outra. Pastor, o que você está falando? A palavra do Senhor nos diz que os pensamentos do Senhor, eles são muito maiores do que os nossos. O Senhor diz assim que mais grandes do que o que vocês têm pensado são os meus pensamentos para vocês. Quantas vezes você está fazendo coisas igual que a filha do Aaron e da Carol, pensando: passei pelo Monkey Bars. Você pensa que você está fazendo as coisas, mas quem está fazendo é Deus que está te segurando, porque se Ele te solta, você está totalmente perdido. O que a palavra do Senhor faz, ela pega exemplos nossos, para nos fazer entender a grandeza e a profundidade do amor de Deus. Quando o Senhor quer nos mostrar, através da Bíblia, do amor dEle, é engraçado porque Ele não usa os homens. Já parou para notar isso? Ele fala da mãe. Irmãos, eu dou tudo para a minha família. E hoje, sabendo o impacto disso, eu sou capaz de levar um tiro por eles, se for preciso, para proteger a minha família. Com toda certeza eu faria isso. Se for preciso tirar algo do meu corpo para dar para eles, eu faço. Com a intenção de que eles vivam. Creio que todos os pais aqui fariam isso. Homens, sim ou não? Mas, irmãos, quando Deus quer falar a respeito conosco, a respeito do seu amor, Ele usa a mãe. Porque ainda que eu leve um tiro por eles, que eu sofra a dor mais grande, eu não consigo fazer o que minha esposa faz. A tolerância, a sabedoria, a dedicação pelos filhos, um pai não consegue ter. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Isaías capítulo 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça do seu ventre, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. O Senhor usa o amor de uma mãe, dizendo assim: por mais insensata que essa mulher seja, que chega ao ponto dela esquecer o seu filho, ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de você. Quando Ele quer demonstrar a grandeza, a profundidade, o nível mais elevado do amor, Ele usa a mãe. Mas agora, quando Ele quer usar o cuidado, quando Ele quer falar de proteção, quem que Ele usa? Ele usa nós. Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 11, Ele diz assim: e qual de vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Você está entendendo o que está acontecendo aqui?
Toda relação que você tem aqui no horizontal, ela vai te afetar no vertical. A mesma forma que você se relaciona com a tua esposa, vai ser a forma que ela vai se relacionar com Deus. A forma que vocês dois se relacionam junto, afeta a forma que vocês dois se relacionam com o Pai. A forma que você se relaciona com os teus filhos, é a porta de entrada do relacionamento dos teus filhos com Deus. Irmãos, o livro de Hebreus, está no capítulo 12, versículo 7, diz assim: E já vós esqueceste da exortação que vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Todo pai, você vai corrigir o teu filho. Por quê? Porque você quer que ele seja uma pessoa íntegra, uma pessoa correta. Você não quer ver o teu filho perdido. Não vai dar para falar tudo. Vou ter que pular. Mas eu vou ter que, irmãos, eu estou pulando pelo menos a metade do meu esboço. Eu quero pular lá embaixo agora. A família, a nossa família. Se eu perguntar para muitos, a gente pensa na família que ela começa quando nós começamos a ter bebês, filhos. Não. A família começa no dia que a tua esposa disse sim para você. No dia que o Senhor colocou o desejo no teu coração de perguntar para aquela mulher: você quer casar comigo? Ali começou a família. Quando os dois se uniram, a nossa família começou. E a partir daquele momento, e como eu falei antes, pai, mãe, tio, todo demais, avô, vó, se tornaram parentes. Mas por que a família é tão importante? Porque existe uma família no céu, e nós fazemos parte dela. O Senhor Deus, nós vemos lá na criação, que Ele tem 3 pessoas ali, certo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão na criação. Mas o Senhor nos fala que nós fazemos parte dessa família. Ele diz que nós somos parte da família dele. Eu quero achar o versículo. O Senhor Deus nos diz assim, que nós somos partes da sua família, da família celestial. Se nós somos parte, se nós somos enxertados nessa família, nós vamos entender que a família aqui na terra é importante, porque ela é simplesmente um espelho do que já existe no céu. Quando eu falo um espelho, é um reflexo. Você lembra que eu disse que ele usa exemplos como pai, mãe, para dar demonstração do que é a profundidade do seu amor, a profundidade da sua proteção, a profundidade da sua provisão sobre nós? Eu não sei como vai ser no céu. Eu não tenho nem a menor ideia, mas a única coisa que eu tenho base para poder dizer para você é que lá existe uma família e nós pertencemos a essa família. Eu não sei como vai ser a estrutura lá. A Bíblia nos dá pequenos reflexos de coisas, de que vai acontecer lá. Mas nós não sabemos na totalidade. Mas eu quero que você saia daqui hoje com uma coisa em mente primeiro. O teu relacionamento com a tua esposa afeta o teu relacionamento com Deus. Se você não está bem com ela, amigo, não adianta orar. Não adianta molhar o altar com lágrimas. Não adianta espernear, não adianta se jogar no chão, não adianta fazer igual os do Antigo Testamento, rasgar a roupa, se vestir de paco de cinza, de saco de cinza, não adianta. Enquanto você não for lá e não consertar, se for preciso ficar até 3 horas da manhã, fica até 3 horas da manhã, mas acerta as coisas. Se você não trata a tua esposa com honra, você está com problema. Se você não entende que ela é um vaso frágil e que o Senhor ama ela também, você está com problema.
E eu gostaria que você saísse daqui com essa ideia de que a família ela é importante, porque é importante para o Senhor. Não é porque a família é importante para você, é importante para Ele. E que existe uma família no céu, e todos nós devemos chegar até lá. Gostaria de orar com você. Você pode ficar de pé? Gostaria muito que essas palavras relacionadas à família estejam começando a trazer um crescimento para você. De repente você pode falar para mim assim: mas eu não tenho família. Minha família não está aqui, eu moro aqui, não tenho marido, não tenho filhos aqui. Mas que isso te ajude a restaurar o teu relacionamento com Deus. Porque a base que você tem como família, ela tem afetado a forma como que você se relaciona. Você não consegue confiar em Deus por causa que o teu pai falhou com você. Você não consegue entender o amor de Deus porque a tua mãe falhou com você. Você não consegue confiar em Deus porque o relacionamento que você teve não trouxe isso para você. Você nunca soube o que é amor. Você sempre desejou ser amado ou amada, mas você nunca soube o que é o real amor. E o Senhor nessa noite, nessa manhã, Ele está dizendo para você assim: olha, eu não sou aquele tipo de pessoa. O meu amor não vai falhar. Eu jamais vou te falhar. Eu vou estar sempre do teu lado, não importa as circunstâncias. Essas palavras, o que nós estamos trazendo a respeito de família, é porque o Senhor, se você não tem uma família, é porque o Senhor quer curar você. Ele quer ser o pai que você nunca teve. Ele quer dar o amor que você nunca sentiu. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito sobre nós, por tudo que o Senhor tem falado. E nessa manhã, Senhor Deus, eu quero clamar a Ti por cada pessoa que está aqui, por cada família, pai, mãe, filhos. Essas famílias, ó Deus, que se eles estão aqui é porque eles querem fazer a Tua vontade, eles estão buscando entender qual que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Espírito Santo, eu venho Te pedir que venhas a tocar em nossos corações, nas nossas mentes, trazendo esse pleno entendimento do que é honrar a Ti como marido, como pai, como esposa, dando a Deus a guia para os nossos filhos chegarem até o Teu coração, porque todos os pais que aqui estamos, o que nós mais desejamos é ver os nossos filhos crescer na Tua presença, cheios da Tua presença, e servindo a Ti, apaixonados por Ti, totalmente entregues a Ti. Esse é o nosso desejo. Então, Deus, ajuda-nos a ser o homem e a mulher que o Senhor projetou, a cumprir a Tua vontade. Mas para essa pessoa, Deus, que nunca soube o que é um relacionamento saudável, que essas palavras o Senhor venha trazer, mostrando para ela ou para ele, assim: ei, o que você viveu, o que você passou, jamais foi o meu projeto. O que fizeram para você, jamais foi o que eu sonhei para ti. Mas ele diz assim: ainda há tempo para uma nova história. Eu quero curar o teu interior, eu quero curar a tua vida, eu quero restaurar os teus sentimentos, eu quero que você viva um amor que você nunca viveu. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos nesta manhã pedir que o teu poder toque os corações, trazendo-nos, ó Deus, um pleno entendimento da tua vontade, Pai, sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a glorificar, a exaltar, a viver algo extraordinário em Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te louvamos.